Queridos irmãos em Cristo, boa noite a todos na paz do Senhor. Que bom nós estarmos reunidos em mais uma oportunidade para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Hoje, precisamente, nós estudaremos o capítulo de número 24. Tem alguém que está com o microfone ligado aí? Nós estudaremos aí precisamente o capítulo de número 24 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, o sermão escatológico de Jesus, e tenho certeza que será muito proveitoso e muito edificante. Para começar, vamos começar aí, para iniciar, né, vamos fazer a nossa introdução com oração, para sequencialmente adentrarmos aí nas minúcias do texto. Quem é o voluntário que vai orar hoje aí? Eliseu ou como é que é o nome do irmão aí? O irmão da pizza. Deixa o Eduardo aí. Eduardo, é que eu lembrei só o irmão da pizza. Que Eita, é agora é forte, hein? isso? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que nós nos proporciona, Senhor, para estar estudando a tua palavra. Que o Senhor venha enriquecer, Senhor, a tua palavra em nossas mentes, em nossos corações. Abençoa o professor, a qual vai estar assim ministrando, Senhor, essa aula. E que o Senhor venha preparar assim, o nosso coração para estar recebendo, Senhor, para que nós venhamos botar ela em prática dia após dia, até a tua vinda. É que eu peço nessa noite. Amém. Pronto. Amém. Vamos começar. Queridos irmãos, após a dura censura de Jesus aos escribas e fariseus, Jesus ele sai de dentro do templo. Sempre que eu leio textos de discussões e de conversas de pessoas, eu gosto sempre de me transportar para aquele instante para me sentir o momento, o sentimento, a sensação e o clímax do momento. E ao que parece, após Jesus ter censurado duramente essa multidão, ou melhor dizendo, os escribas e fariseus, o clima não ficou nada bom não, ficou um clima bastante tenso. E aí Jesus se retira do templo, depois de ele ter feito duras acusações aos escribas e fariseus. Ao que parece, a multidão não seguiu Jesus dessa vez. Talvez por duas razões que a multidão não tenha seguido Jesus. Primeiro, por ficarem para participarem das cerimônias do templo, por isso que eles não seguiram Jesus, que eles tinham que ficar para participar das cerimônias do templo. Ou a segunda dedução é que eles não acompanharam Jesus por causa da dureza de suas palavras. Porque Jesus nunca tinha falado com uma firmeza e com uma dureza tão grande como aquela. E isso fez com que o clima ficasse pronto, extremamente pesado. E que ficasse ali um clima chato, vamos se dizer. Clima chato. E aí Jesus sai do templo. Jesus sai de dentro do templo, sai para fora. A tensão estava tão grande que os discípulos de Jesus saíram juntamente com ele todos calados. Ninguém falou nada. E quando de repente, quando eles estão saindo para fora do templo, alguém para aliviar aquela tensão, um dos discípulos para aliviar aquela tensão, chama a atenção de Jesus para mostrar para ele a colossal estrutura do templo, a colossal estrutura de mármore do templo. E o versículo 1, um dos discípulos chama a atenção de Jesus e lhe diz, versículo 1, e Jesus, saindo, partiu do templo, e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Então um dos discípulos chegou para Jesus e falou, olha Senhor, olha que bonito, olha que colossal está aqui essa estrutura do templo. E assim, eles acharam que, mostrando a estrutura colossal, mostrando a estrutura de mármore linda do templo, ia desvencilhar Jesus no momento de tensão.
Só que quando Jesus vê aquelas belíssimas estruturas do templo, ele dá uma resposta que aumenta muito mais a atenção e a curiosidade entre os discípulos. E a resposta de Jesus foi, versículo 2: E respondendo Jesus, não vede todas essas coisas? Aí ele mostra o templo. Na verdade, eu digo para vocês que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa resposta foi um balde de água fria, porque os discípulos acharam que, eles acharam que iriam assim acalmar mais os ânimos e tirar aquele instante de tensão que estava entre eles, Só que essa resposta de Jesus fez o clima ficar muito mais pesado. Então, eles se deslocam dali em direção do Monte das Oliveiras. Quando Jesus responde os seus discípulos, ele dá essa resposta, ninguém se contrapõe e ninguém pergunta mais nada para ele. E ali Jesus segue em direção ao Monte das Oliveiras e os seus discípulos vão junto com ele. Possivelmente, todos eles foram calados juntamente com Jesus até chegar ao Monte das Oliveiras. A distância entre o Monte das Oliveiras, ou a distância do Monte das Oliveiras e o templo, era bem curta, extremamente curta. Jesus e os discípulos, nesse percurso do templo ao monte, gastaram aí aproximadamente 10 minutos até chegarem ao templo. E ao chegar ao monte, melhor dizendo, se deslocaram do templo, gastaram aproximadamente 10 minutos até chegar ao monte. Ao chegar ao Monte das Oliveiras, Jesus, ele se assenta. Jesus se assenta para se repousar, ou para repousar. E do local onde eles estavam, do alto monte, dava para eles terem uma visão belíssima do templo. Certamente Jesus ficou olhando, como também os discípulos. E foi nesse instante que surgiram três perguntas da parte dos discípulos que Jesus responde em todo o capítulo de número 24 de Mateus. Esta pergunta está inserida no versículo de número 3 do Evangelho de Mateus, capítulo 24. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Primeira pergunta. Segunda pergunta. E qual será o sinal da tua vinda? Segunda pergunta. E do fim do mundo? Terceira pergunta. Então, os discípulos fazem três perguntas para Jesus. A primeira é: quando serão essas coisas? Que coisas são essas que os discípulos mencionaram? Porque aí a gente tem que entender. Quando serão essas coisas? Que coisas são essas que eles perguntaram? Não é uma coisa. Eles não perguntaram que coisa que vai acontecer ou quando será que vai acontecer essa situação. Eles perguntaram quando acontecerão essas coisas. E que coisas é essa que eles perguntaram para Jesus? Os discípulos perguntaram a Jesus a respeito da sua fala em Mateus capítulo 23, versículo 38 e 39 e 24 e 2. Só para recapitular, Mateus 23, versículo número 38 e 39. Jesus diz: Eis que a vossa casa será desolada, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Versículo 2: Não vede todas essas coisas? Em verdade eu vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, quando serão essas coisas? São referente a essas falas de Jesus. Essas coisas que os discípulos perguntaram na sua primeira indagação aconteceriam ou aconteceram no ano 70, quando Tito invadiu Jerusalém e a destruiu completamente. A Bíblia de Estudo Day que entende que
Em Mateus 24, Jesus não responde sobre a invasão de Tito a Jerusalém no ano 70. Jesus não fala sobre isso. Ele apenas fala sobre duas coisas. Ele fala sobre o princípio de dores, como também a respeito da grande tribulação e da sua vinda em glória. Ele fala a respeito do princípio de dores, a sua segunda vinda em glória, ou a grande tribulação, e a sua segunda vinda em glória. E ele não menciona a respeito da invasão do ano 70 feita por Tito. Dake entende que Jesus fala diretamente a respeito da invasão de Jerusalém em Lucas capítulo 21, do versículo 12 ao 24, e não em Mateus 24. Portanto, Jesus só responde duas perguntas. Quando serão essas coisas? E qual sinal, ou melhor, Jesus responde a pergunta, qual sinal será da sua vinda e do fim do mundo, e não quando serão essas coisas. Dake entende a partir dessa premissa, porque quando Jesus começa a falar dos fatos que iriam acontecer aos judeus, ele menciona que antes haveria um sinal que desencadearia a perseguição, e esse sinal seria a abominação da desolação. Então aqui ele está falando diretamente a respeito do período da grande tribulação. Então por isso que Dake entende que aqui Jesus não fala a respeito da invasão do ano 70. Em contrapartida, existe um versículo no capítulo 24 de Mateus que bate de frente, bate frontalmente com essa argumentação de Dake. E lá na frente a gente vai ver o porquê isso. E o porquê que no capítulo 24 possivelmente Jesus esteja falando também a respeito da invasão do ano 70 em Jerusalém. Porque quando Jesus fala no capítulo 24, ao mesmo tempo que ele está falando a respeito da grande tribulação, ele também está falando do ano 70. Então, há uma dupla referência da parte de Jesus. Então, há esses dois pontos de vista. Dake entende que Jesus não responde a respeito do ano 70 e outros entendem que Jesus está fazendo uma dupla referência. Ao mesmo tempo que ele fala da invasão de Tito a Jerusalém, ele também fala a respeito dos períodos amargosos que os judeus sofrerão no período tribulacional. Qual será o sinal da tua vinda? Essa é a segunda pergunta dos discípulos. Traduzindo, quando saberemos que realmente o Senhor está perto de vir para estabelecer o seu reino? Vai haver algum sinal antes para que a gente fique atento? Esse sinal da tua vinda aqui não é o arrebatamento, porque os judeus não esperavam o arrebatamento, eles esperavam o Messias que viria para estabelecer o seu reino sobre a terra e governar sobre eles. A perspectiva de arrebatamento é voltada para um sentido eclesiológico e não um sentido judaico. E o fim do mundo? Certamente eles queriam saber como será ou quando seria o fim do mundo. Como que vai ocorrer o fim do mundo? Quando é que vai acontecer o fim do mundo? E de que forma vai ser? E aí, Jesus começa a responder a essas três perguntas dos discípulos. Versículo 4. Jesus respondendo disse: acautelai-vos, fiquem atentos, para que ninguém engane vocês. Jesus está falando, prestem atenção no que eu vou falar, para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão vir em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e vai enganar a muitos. Então prestem atenção para vocês também não caírem no engodo e serem enganados. Vocês vão ouvir a respeito de guerras e rumores de guerra. Não se perturbem, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Porque vai se levantar reino contra reino, nação contra nação, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas, versículo 8, todas essas coisas são princípio de dores. Aqui nada tem a ver com a primeira fase da grande tribulação, com derramamento de taças, com selos, mas sim o período do princípio de dores. O princípio de dores é, ou são,
as primeiras contrações, as primeiras dores de parto, antes de vir o Messias para restaurar todas as coisas. Jesus disse, olha, antes da minha vinda, haverá um princípio de dores. E esse princípio de dores é um apontamento de que minha vinda está às portas. É o que Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo número 19, que toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A terra geme, o sistema geme. Tudo isso apontando para um período de princípio de dores. E aí Jesus fala a respeito deles. E não somente eles, mas também aplica-se para os nossos dias. Versículo 9. Vocês serão entregados para seres atormentados. Vão matar vocês. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. E muitos se ofenderão, trairão uns aos outros e se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que vão enganar a muitos. Tudo isso aqui, irmãos, é o princípio que nós estamos vivendo hoje, o período do princípio de dores. E cada dia que passa, isso se intensifica mais. Há ensinadores que gostam muito de pegar cada fala de Jesus sobre fome, guerras, terremotos, pai contra filho, filho contra pai, e fazer uma aplicação a noticiários dos nossos dias. Por exemplo, vai haver terremoto. Desde 2004 até o ano tal, aconteceu tantos terremotos, isso é uma predição de que aconteceu. Eu acho que isso é um pouco cansativo. Mas quem gosta de fazer isso não está errado. Mas eu prefiro levar no sentido geral e não ficar procurando subsídio em jornal A, B ou C. Entendeu? Alguém ligou o áudio aí para falar alguma coisa? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então Jesus disse, olha, no princípio de dores vocês serão perseguidos, muitos vão odiar vocês por causa do meu nome. E vão surgir muitos falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado que tem hoje vai se multiplicar, multiplicar e multiplicar. E por se multiplicar muita iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não vai haver amor como nos nossos dias. Ah, mas naquela época todo mundo transbordava de amor? Não, mas hoje está bem pior. Muito pior. Por quê? Pelo aumento da iniquidade. A iniquidade cega a pessoa. A iniquidade tira a sensibilidade, o amor. Se a iniquidade faz a pessoa perder o temor a Deus, imagina amor. Imagina ter amor. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, aquele que se entrega à iniquidade, ele perde a sensibilidade de amar. Então, desde o versículo de número 3, ou melhor, desde o versículo número 4 até o versículo número 13, Jesus fala a respeito do princípio de dores, os sinais que antecederiam a sua vinda para restaurar este mundo. Mas no versículo 13 ele diz, olha, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que suportar tudo isso até o fim, vai receber a salvação. Aí o versículo 14 já começa a entrar a respeito do período tribulacional, da grande tribulação. E aqui não é a primeira parte da grande tribulação, e sim a metade da grande tribulação. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Muitas pessoas interpretam esse versículo completamente errado. Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado sobre os 4 cantos da terra, porque está em Mateus capítulo 24, 14, que o evangelho deve ser pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Quando a pessoa faz essa afirmação, ela tem que fazer a seguinte pergunta: arrebatamento da igreja é o fim ou é o início da grande tribulação? Arrebatamento da igreja não é o fim. Então, por aí ela já está explicando de forma errônea o texto. Porque então virá o fim é o quê? Na interpretação dele é o arrebatamento. Porque depois que o evangelho for pregado sobre os 4 cantos da terra, aí vai vir um fim. Mas fim em que sentido, irmão? Arrebatamento? Mas arrebatamento não é fim de mundo. E outra, se o evangelho tem que ser pregado sobre todo mundo para que a vinda do Senhor venha, então automaticamente ele estava entregando quando é que ele iria vir.
depois que o evangelho fosse pregado sobre os 4 cantos da terra. Enquanto não fosse, ele não iria vir. E cá entre nós, hoje, já se tem uma grande estimativa onde é que o evangelho chegou e aonde é que ele está alcançando. Então, por aí, as pessoas poderiam deduzir. Então, Jesus já está perto de vir. Jesus já está perto de vir. Ah, mas o princípio de dores aponta quando é que Jesus vai vir? Não, aponta simplesmente de que o tempo está próximo, mas a exatidão do tempo não. Mas como entender esse versículo número 14? Há 2 linhas de interpretação a respeito desse versículo. Severino Pedro entende que esse evangelho que será pregado acontecerá no período da grande tribulação, onde os 144.000, os mártires da grande tribulação e as 2 testemunhas, pregarão o arrependimento. Depois que eles pregarem o arrependimento e cumprirem a sua missão, a oportunidade de arrependimento chegará ao fim. Então é isso que Jesus quis dizer, no entendimento de Severino Pedro, que o evangelho será pregado pelos 144.000, pelos mártires da grande tribulação, pelas 2 testemunhas, e enquanto eles estiverem pregando, haverá arrependimento. Mas depois que acabar a pregação desses escolhidos por Deus, aí virá o fim. Fim do quê? Fim do arrependimento. Fim da oportunidade de misericórdia, que aí também é o fim das trombetas e começa as taças. As trombetas visam arrependimento. As taças mostram que a oportunidade de arrependimento já se esgotou completamente. Esse é o primeiro ponto de vista. Outro ponto de vista sobre a interpretação desse versículo pode estar referindo-se aos judeus da era milenar. Quando Jesus vier estabelecer o seu reino, os judeus, no período de 1000 anos, terão a incumbência de anunciar o evangelho sobre todo o mundo, dentro de um período de 1000 anos. E após o término dos 1000 anos, virá o fim da dispensação do milênio e o juízo final, que é o fim de uma dispensação para a passagem de outra para o perfeito estado eterno, e nesse intervalo de tempo haverá o juízo final. Haverá o juízo final. Portanto, existem essas 2 linhas de interpretação. A primeira, que Jesus pode estar se referindo ao fim do arrependimento e o julgamento iminente de Deus, ou ao fim no sentido de que terminaria uma dispensação para iniciar o juízo final, e passar da dispensação do milênio para a dispensação do perfeito estado eterno. Antes de entrarmos no versículo 15, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a falar? Que aqui nós vamos entrar já na segunda parte da grande tribulação, ou na metade da grande tribulação, que Jesus vai continuar respondendo. Só reforçando, as pessoas que defendem, né, que o evangelho precisa ser pregado em todo mundo para que aí sim Jesus volte, acaba indo contra uma das doutrinas que a própria Assembleia de Deus prega, né, que é a própria palavra de Deus, né, ela defende que é a iminente volta de Jesus, né. Eu vejo que a partir do momento em que a pessoa fala assim, olha, o evangelho precisa ser pregado em todas as nações, ou melhor, todas as nações não, nos 4 cantos da terra, né, ou para todas as pessoas, né, acaba que você vai contra a iminência, não tem como então, né, porque você chega assim e fala assim, olha, você acredita que até amanhã todas as pessoas, todos os lugares da terra, o evangelho alcance eles, aquelas tribos de índios, lá no, aquele pessoal do extremo islamismo lá, que não tem acesso à internet, que não tem acesso a nada, você acredita que ele pode ser alcançado nesse momento, até amanhã, ou nesse mês, ou nesse ano? E aí houver essa garantia de que o evangelho não vai chegar lá, então acaba com a iminente volta de Jesus, né? Eu posso ter aquela garantia, assim, de que, Jesus não vai voltar agora mesmo. Então, o meu único esforço é não morrer. Se eu não morrer, então Jesus não vai voltar, né? E isso contrapõe, né? Vai contra a iminência, né? Que é uma das doutrinas que a gente prega. Muito bom. Vamos continuar? Versículo de número 15. Jesus diz: Quando, pois, virdes a abominação da desolação falado pelo profeta Daniel, posta no santo lugar, quem lê, entenda. Aí Jesus dá
um ponto de partida. Quando vocês virem a desolação ou a abominação da desolação que foi falado pelo profeta Daniel, posta no santo lugar, quem lê entenda. Daniel capítulo 9, deixa eu ler aqui Daniel capítulo 9, versículo de número 27. Daniel 9, versículo de número 27. E ele firmará um pacto com muitos por 1 semana. E no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. E pela disseminação das abominações, ele a desolará até a consumação. E aquilo determinado será derramado sobre o desolador. Que abominação é essa que Jesus estava falando, que foi profetizada por Daniel? Quando o anticristo levantasse na terra, ele firmará um pacto de 7 anos com os judeus. E aqui eu entendo que será um pacto diplomático, e não porque os judeus acreditam que o anticristo será o Messias. Tem muitos que pregam que os judeus vão fazer uma aliança com o anticristo porque eles pensam que ele é o Messias. Não teria lógica deles fazerem uma aliança com o anticristo crendo que ele era o Messias apenas de 7 anos. Por aí a gente vê e entende que será uma aliança diplomática. E detalhe, o anticristo não fará somente uma aliança com Israel, mas o texto bíblico diz que ele fará aliança com muitos. Então o anticristo ele vai promover a paz, vai cessar as guerras, vai dar aquele pedaço de terra que os judeus querem construir aonde está uma mesquita islâmica, que hoje está um pé de guerra por causa disso. Vai dar para eles, e eles vão construir o terceiro templo. Então, nos primeiros 3 anos e meio, os judeus vão ter liberdade de servirem no templo, de apresentarem os sacrifícios dele. Mas aí Jesus falou, olha, nesse período de tempo vai estar tudo bem, os primeiros 3 anos e meio. Mas quando vocês virem isso acontecer, isso o quê? Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 14 e o 15. Apocalipse 13, 14 e o 15. Diz assim o texto bíblico. Engana aqueles que habitam na terra, por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra, que fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada e vivera. E ele tinha o poder de dar a vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Então, na metade da grande tribulação, o anticristo ele vai profanar o templo sagrado erigido pelos judeus, ou com a permissão do anticristo. O anticristo vai erigir uma estátua dele e vai colocar no templo santo. E quando os judeus virem aquela imagem, vai ser o momento em que eles vão romper as alianças com o anticristo. Vai dizer, rompemos as alianças contigo. Aí Jesus diz, quando vocês virem isso acontecer, quando o anticristo profanar o templo e vocês romperem as alianças com ele, se preparem, porque a situação vai ficar catastrófica. Aí 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, porque a perseguição vai começar a partir do instante em que os judeus, na metade da semana, na metade da grande tribulação, romperem a aliança com o anticristo. Jesus diz, fujam enquanto é tempo. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Apocalipse capítulo número 12. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tinha um lugar preparado por Deus, para que alimentassem ali por 1260 dias. Quando os judeus romperem as alianças com o anticristo, ele não vai esperar dias para perseguirem eles. Ele vai começar a perseguir eles ali imediatamente. Alguns judeus serão mortos e outros conseguirão escapar. E esses remanescentes que escaparem, eles se abrigarão no deserto em um local chamado Petra, que é um local ao sul da Jordânia. E eles ficarão escondidos ali até que se findem o período dos 3 anos e meio da grande tribulação, quando o anticristo os achará, os perseguirá e os encurralar, vão os encurralar
num vale chamado Vale do Armagedon, que é aí que vai ser o momento em que Cristo vai se manifestar com poder e grande glória. E o texto de Apocalipse capítulo 12 mostra que o dragão perseguia a mulher ali representa Israel, e ela foi levada para o deserto, onde ela ficou sendo sustentada. E vai ser assim que vai acontecer. O anticristo vai matar muitos judeus que romperam as alianças com ele, mas vai ter alguns que vão conseguir fugir. O anticristo vai empreender uma perseguição a eles. O anticristo vai empreender uma perseguição a eles. Só que ele não vai conseguir alcançá-los, porque eles vão para esse local determinado por Deus, guiado por ele, e vão ficar ali até o final, até que se finde o período da grande tribulação. Apocalipse capítulo número 13, Apocalipse capítulo número 12, melhor dizendo, versículo número 13 e o versículo número 14. É necessário algumas referências aqui, irmãos, para a gente entender. Apocalipse 12, 13 e o 14. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que deu à luz ao filho homem. E a mulher foram dado asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, ao seu lugar, ali onde será alimentada por um tempo e tempos, e meio tempo, longe da face da serpente. E a serpente, versículo 15, a serpente lançou da sua boca água como a de uma inundação atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. E a terra ajudou a mulher e abriu a sua boca e engoliu a inundação que o dragão lançara da sua boca. Então, essa perseguição que o anticristo vai começar vai ser na metade da grande tribulação. Os exércitos do anticristo tentarão perseguir os judeus, só que não vão conseguir. Quando ele não conseguir, ele vai voltar para trás para fazer guerra aos que são adeptos aos judeus, como também os judeus que sobraram. Aí o texto do capítulo 12 de Apocalipse finaliza que o dragão volta com grande ira para perseguir os remanescentes ou a semente do povo judeu. Aí Jesus diz: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, fujam para o deserto. Quem estiver no telhado, não desça para tirar coisa alguma. O telhado de Jerusalém era um telhado fácil, móvel de pular e a pessoa conseguia escapulir. Aqui possivelmente Jesus estava falando também do período da invasão do ano 70, efetuada por Tito. Eu entendo que Jesus está falando aqui, está fazendo aqui uma dupla referência. Nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque vai ser uma perseguição repentina. Não vai dar tempo das grávidas fugirem. Não vai dar tempo das mulheres que têm crianças pequenas fugirem, porque vai ser algo repentino. E quem não estiver atento, e quem não for hábil, quem não agilizar, vai ser morto, vai ser destruído. Mas orai, 20, mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, e nem no dia de sábado. Jesus diz, por quê? Ele disse que orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque no inverno vai estar extremamente frio, e vocês vão estar desprevenidos, então vocês vão ser pegos de surpresa. E orai para que a vossa fuga não seja no sábado. O judeu leva à risca o sábado. Ele leva à risca. Ele só pode andar 1,5 km. Ele segue aquilo à risca, doa quem doer, mesmo que custe a vida dele. Aí Jesus diz, ore para que isso não aconteça no sábado, porque no sábado vocês só podem, segundo o ritual, andar 1,5 km, e vocês vão precisar correr muito para fugir dos exércitos. Então ore para que a vossa fuga não seja no inverno, que não seja no inverno, porque vocês estarão desprevenidos, e nem no sábado, porque vocês não podem andar nem 1,5 km. Aliás, que vocês não podem exceder em andar 1,5 km. Aí Jesus diz, porque haverá, 21, tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e jamais haverá. Aqui Jesus está falando sobre a metade da grande tribulação, como também eu entendo que ele está falando a respeito da invasão de Tito, no ano 70. Até aqui, irmãos, alguém tem alguma coisa a perguntar, alguma coisa a falar? Vou abrir a participação enquanto eu tomo um pouco de água aqui. Pode seguir, tá tranquilo. Tá dando para entender aí? Esse assunto é meio difícil, mas nós vamos tentando digerir aqui. Vamos digerir não aí. Então, Jesus, no 21, ele fala sobre a grande tribulação. Ele já deixa claro que não haverá uma grande tribulação como nunca aconteceu desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá.
E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Quando Jesus falou aqui, se esses dias não fossem abreviados, ele estava falando sobre a sua interrupção no período da grande tribulação. Ele estava falando, se não fosse abreviado, se não houvesse alguém que interferisse, nenhum judeu escaparia. Ninguém escaparia. Ninguém escaparia. Mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. A grande tribulação vai durar no período de 7 anos. Os 3 anos e meio finais não se cumprirão na sua totalidade, porque se os 3 anos e meio se cumprissem em sua totalidade, nenhum judeu restaria, nenhum judeu escaparia. Mas antes de terminar o finalzinho da grande tribulação, faltando poucos meses, Jesus vai interferir, vindo com poder e grande glória, para salvar Israel. Porque se ele não interfere, Israel seria ou será varrido da face da terra. Então, se algum homem disser para vocês, olha, o Cristo está ali ou aqui, não acrediteis. Aqui Jesus está falando do período da grande tribulação. Porque vão surgir também falsos cristos e falsos profetas. E vão fazer muitos sinais e maravilhas. E que, se possível for, vão enganar até os escolhidos. Quando vocês se abrigarem, fugirem, se abrigarem, não acreditem em qualquer balela, não. Que, olha, o Cristo está ali, tem alguém realizando milagre aqui, o Salvador está aí, veio salvar vocês. Não acreditem, não acreditem. Porque vão se levantar muitos mentirosos para enganar até os escolhidos, para levarem eles também para a perdição. 25. Eis que eu tenho dito isso para vocês. Jesus estava dizendo, olha, prestem atenção. Ele disse, olha, acautelai para que ninguém engane vocês. Aí ele conta tudo e depois fala, olha, eu tenho avisado para vocês, prestem atenção, tomem cuidado. Portanto, se vos disserem, olha, ele está lá no deserto, não vão. Ele está no esconderijo secreto, não vão, porque isso é mentira. É perseguição. Estão preparando armadilha para pegarem vocês, para destruírem vocês. Aí, 27, ele fala sobre a sua aparição em glória, sobre a aflição do finalzinho da grande tribulação no Vale do Armagedon, quando os judeus forem perseguidos pelo anticristo e encurralados no Vale do Armagedon. Aí Jesus diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Tem gente que acha que esse versículo 27 aqui é sobre arrebatamento. Não é arrebatamento, é a vinda de Cristo em glória. Que o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ele brilha, ele mostra, todo mundo vê. Então a vinda de Cristo em glória será visível. No arrebatamento será invisível. Ninguém verá Cristo, nós ouviremos o soar da trombeta. Então esse texto, ele não se refere, ou ele não refere-se ao arrebatamento, e sim à segunda vinda de Cristo em glória para destruir o anticristo no Vale do Armagedon e livrar os judeus da perseguição do anticristo. E no versículo 28 nos atesta isso. Pois aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Jesus estava falando aqui sobre a grande tribulação, final da grande tribulação, na guerra do Armagedon. Exércitos e mais exércitos morrerão. E aonde estiver um cadáver, ali se ajuntarão as águias. É Apocalipse capítulo 19, versículo 6 ou 7, que o anjo convida. Vinde, aves, dos 4 cantos da terra, para o grande banquete que Deus tem preparado para vós. Venham, comam a carne dos tribunos, comam a carne dos soldados, comam a carne dos príncipes e comam a carne dos reis, que vai ser no período do Armagedon, quando todos os soldados do exército do anticristo serão mortos, e Deus vai providenciar, ou vai mandar, as aves ou os urubus para virem se alimentarem da carne dos soldados que morrerão. Será uma carnificina fora do comum no período do Armagedon, onde Cristo destruirá o anticristo e também os seus exércitos e livrará Israel naquele grande dia no Vale do Armagedon. Versículo de número 29. Jesus continua falando a respeito da grande tribulação. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, aí ele volta para trás. Ele sai do Armagedon e volta para a metade da grande tribulação. O sol vai se escurecer, a lua não vai dar luz, não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e os poderes do céu serão abalados. Aqui Jesus está falando sobre as trombetas e as taças, os castigos das trombetas e das taças.
E aí depois ele volta novamente para frente, a respeito da guerra do Armagedon. E então aparecerá no sinal. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, com poder e grande glória. E todas as tribos da terra se lamentarão. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder e grande glória. Aqui é a respeito da segunda vinda de Cristo juntamente com a sua igreja, para destruir os exércitos do anticristo com poder e grande glória, e depois estabelecer o seu reino. Aqui nada tem a ver com arrebatamento. Outro texto também que as pessoas usam para referir-se ao arrebatamento. Já vi muita gente pregar nesse texto, aplicando para o arrebatamento. E aqui é a segunda vinda de Cristo para matar o anticristo no Vale do Armagedon e destruir os seus exércitos. Tanto que no versículo 31 nos mostra: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade até outra. Quando Jesus terminar a sua guerra, terminar de vencer o anticristo, os seus exércitos no Vale do Armagedon, ele enviará os seus anjos, tocando trombeta, para quê? Para reunir as nações dos quatro cantos da terra, no Vale de Josafá, para que aconteça ali o julgamento das nações. Onde Jesus vai julgar os bodes, ovelhas e irmãos. Os bodes foram nações que foram contra Israel. As ovelhas, as nações que foram a favor de Israel. E os irmãos são os judeus, os irmãos de Cristo segundo a carne. Versículo 32. Agora aprendei uma parábola da figueira. Quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotarem novas folhas, sabei que o verão está próximo. Ah, mas desde que o mundo é mundo, já acontece fome, já tem terremoto, já é filho contra pai, pai contra filho, e iniquidade tem desde quando o homem se entende por homem. E como é que a gente vai saber que isso é o fim dos tempos, que isso já acontece desde quando o mundo é mundo? Jesus disse: olha, quando vocês virem a figueira florescer e dar novas folhas, entendam que já está se aproximando o verão. É por aí que a gente se baseia, que no ano de 1948, Israel foi declarado Estado. E depois que Israel foi declarado Estado, de 1948 em diante, todos os sinais que acontecem são predições e apontamentos de que a vinda do Senhor está próxima, está apontando de que a qualquer momento o Senhor virá, de que a qualquer momento o Senhor virá para destruir esse atual sistema mundano, maligno, e estabelecer o seu reino milenar de glória, de justiça e de paz. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo e também está às portas. Até aqui alguma coisa a falar? Ismael, só uma questão. Escolhidos aí, tanto no 22, escolhidos ou eleitos, os pós-tribulacionistas, tanto no 22 quanto no 31, dizem ser igreja, né? Escolhidos. Exatamente. Aí, no caso, seria quem? Judeus, nações. Seriam os judeus, os eleitos, e os escolhidos seriam as nações que fariam bem a Israel, que vai ser o que vai acontecer no julgamento das nações. Aqueles que fizeram bem a Israel vão adentrar no reinado milenar. E os escolhidos, os eleitos, melhor dizendo, são os judeus que suportaram a grande tribulação e chegaram até aquele instante e foram salvos por Jesus. Mais alguma coisa a falar aí? Nações que se alinharam a Israel, né? Isso, as nações que foram a favor de Israel. Esses são os escolhidos. Os eleitos, sem dúvida, aqui é Israel, que é o povo eleito de Deus, a nação eleita de Deus. Agora, os escolhidos são aqueles que são as nações que se aliaram a Israel no período tribulacional. Que é aí que vai acontecer
é a questão da prerrogativa do julgamento dos bodes, ovelhas e irmãos. Os bodes vão ser lançados no inferno. As ovelhas vão entrar no reino juntamente com os irmãos de Cristo segundo a carne. Mais alguma pergunta aí, irmãos? Os pós-tribulacionistas gostam muito de usar esse texto do versículo de número 31 para falar sobre o arrebatamento. Aí o camarada fala bem assim, mas no versículo 32 já está falando do juízo final. Mas o engraçado é que no juízo final não vai ter salvação. É só condenação. Não vai ter ninguém lá sendo salvo, não. É só condenação. Vai mostrar o pecado do camarada a receber a sentença e lago de fogo. E aqui no versículo número 31 e 32, sobre as bases do julgamento das nações, vão ter uns que vão para o inferno e outros que vão adentrar no reino juntamente com Cristo. Então aí não tem como sustentar essa situação de que assim que aconteceu o arrebatamento, acontece o juízo final. Não tem como, não cola, porque no juízo final não haverá salvação, e sim somente visando condenação. Alguma coisa, irmãos, aí para falar? Estou deixando sempre abrindo a participação aí, porque é um texto, às vezes, que desperta muita complexidade e, às vezes, tem alguma parte, alguma particularidade aí que alguém quer falar, quer perguntar. Então, nesse capítulo, ele vai alternando eventos, né? Uma hora fala de uma coisa, daqui a pouco fala de outra. Exatamente. É por isso que Mateus 24 é um capítulo complexo. Porque ao mesmo tempo que Jesus está falando da invasão do ano 70, ele fala sobre a grande tribulação. Ao mesmo tempo que ele fala sobre a grande tribulação, ele fala sobre a vinda dele em glória. Ao mesmo tempo que ele fala da vinda dele em glória, ele fala sobre o julgamento das nações. Então, é uma mistura de respostas que a gente tem que se atentar e saber selecionar. Esse aqui ele está falando sobre isso aqui ele está falando sobre aquilo, isso aqui ele está falando sobre aquilo outro, para a gente poder entender a totalidade do capítulo 24. Vamos lá, vamos seguir? Versículo 34 é o que quebra a afirmação de Dake. Dake diz que Mateus 24, Jesus não fala sobre a invasão de Tito no ano 70. Ele só fala sobre a sua vinda em glória e também a grande tribulação. Mas no versículo 34, olha o que Jesus diz. Na verdade, eu vos digo, esta geração não passará até que todas essas coisas se realizem. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Aquela geração viu tudo isso? Aquela geração viu Jesus vindo em glória, com poder e grande glória? Aquela geração viu a abominação da desolação? Viu o anticristo? Não viram. E aí? Então Jesus estava falando sobre o quê? E tá aqui, Jesus falou, e essas coisas não vão deixar de acontecer sem que essa geração passe. Essa geração não vai passar sem que elas vejam essas coisas acontecerem. Então, essa fala de Jesus está apontando para a invasão do ano 70 que ele referiu nos versículos anteriores. Então, por aqui, a gente vê que Jesus está respondendo sim, ao mesmo tempo que ele está falando da grande tribulação, ele está falando sobre o período da invasão do ano 70. Se não for assim, como responder esse texto? Essa geração não passará sem que todas essas coisas se realizem. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aí Jesus fala, olha, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Tem gente que fala, nem Jesus sabe a hora que ele vai vir, porque ele mesmo falou que nem os anjos do céu e nem o Filho, somente o Pai que sabe. Jesus está falando na sua condição humana, que realmente ele não saberia ali, naquele momento, o dia e a hora, mas agora que ele está sentado no alto sublime trono, à destra do Pai, ele sabe o dia e a hora em que ele virá para estabelecer o seu reino e julgar as nações. Aí Jesus volta a falar, olha só, do princípio de dores. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, todo mundo comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até que Noé entrou na arca e a porta se fechou. E não souberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está falando, a minha vinda vai pegar muitos de surpresa. Muitos estão comendo, bebendo,
se divertindo, se alegrando, mas eu vou vir de surpresa. Eu vou vir como um ladrão da noite e vou pegar a todos de surpresa. Aí, versículo 40. Versículo 40 é outro que muitos interpretam a respeito do arrebatamento. Então, estando dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Aqui, quando Jesus fala, estando dois no campo, um será levado e outro será deixado, ele está falando sobre o período do julgamento das nações. Um será levado para ser lançado no inferno e o outro será deixado para inaugurar o reino milenar juntamente com Cristo. E não, um vai ser arrebatado e outro vai ficar. Eu acho que até em sentido de aplicação, isso se encaixa. Mas, olhando na explicação geral do texto, a aplicação é sobre o julgamento das nações. Uma nação vai ser levada para padecer no inferno e a outra será deixada para inaugurar o reino milenar juntamente com Cristo. Vigiai, pois, porque vocês não vão saber, ou não saberão, a hora em que há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse que de noite o ladrão viria, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso, estáis prontos também, porque a hora que vocês não pensam é aquele momento que o Filho do Homem virá. Jesus fala para terem vigilância, para terem atenção, para não dormirem, para não ficarem desapercebidos, porque a sua vinda seria de surpresa. Ninguém iria notar, ninguém iria saber o momento e nem a hora em que ele iria chegar. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor o constituiu governante sobre a sua casa para dar sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os bens. Aqui, possivelmente, num sentido aplicativo, Jesus pode estar falando para a igreja a respeito da vigilância, de estarmos vigilantes, aguardando a vinda do Senhor, para quando ele vier nos arrebatar, ele vai nos constituir como administradores. Aqui ele está falando sobre o período milenar, em que ele vai constituir a igreja como reis e sacerdotes ao lado dele, quando ele governar durante 1000 anos. Então, possivelmente, pode aplicar-se, sim, à igreja. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, meu senhor tarde de vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões, virá também o senhor daquele servo, no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui Jesus está falando diretamente a respeito do julgamento das nações. A nação que estiver desapercebida, tratando mal os seus, vai ser pega de surpresa, cortada e lançada no inferno, e ali haverá pranto e ranger de dentes. No próximo capítulo nós vamos aprender aí um pouco mais de detalhes a respeito desse julgamento, do julgamento das nações. Como é que vai acontecer, quem que vai ser lançado, se vai para o lago de fogo ou se vai para o inferno. Isso aí nós vamos aprender na próxima semana aí no capítulo 25 de Mateus. Terminamos aqui, irmãos. Eu pensei que hoje não daria para ensinar tudo o capítulo 24, mas que bom que a gente conseguiu aí falar em sua totalidade do capítulo 24. Agora eu abro a participação aí. Tem perguntas? Fique à vontade. O verso, no caso, 39, 40, 41, não se aplica, não é uma referência a arrebatamento. Isso seria uma referência a julgamento das nações? Exatamente, porque nos versículos anteriores, Jesus está falando sobre o ajuntamento das nações para o julgamento, receberem as suas sentenças e serem lançados no inferno.
Mas, no sentido aplicativo, de aplicação, esses versículos podem ser levados, sim, à questão do arrebatamento da igreja, até porque bate bastante. Porque o capítulo 24, em sua totalidade, ele é voltado a um cunho completamente judaico e não eclesiológico. A escatologia de Jesus, ela não é eclesiológica, e sim judaica. Embora que há alguns espaços de tempo que Jesus fala no capítulo 24 que se enquadra a igreja, mas ele não fala diretamente o que vai ocorrer com a igreja. Quem traz esse detalhe da formação desse quebra-cabeça foi Paulo. Mais alguém? E aí, irmãos, tem perguntas não? Capítulo 24? Eu não tenho, não. O irmão Eduardo, os demais aí, alguma pergunta? Assim, falando assim, fica um pouco meio complicado, mas na próxima vez eu vou anotar as minhas dúvidas, assim, fazer um monte mais pergunta anotada, que aí fica melhor para não ficar muito embolado. Então, Beleza. essa aula a gente tem que assistir ela, aí depois ver o vídeo de novo, depois de gravado, com calma, e aí semana que vem a gente traz. Eu vou tentar até A intenção acelerar é a disponibilização dessa aula para a gente conseguir assistir no decorrer da semana e semana que vem perguntar antes de começar, porque é muito complexo. é muito detalhe, entendeu? Aí o professor é muito bom, só que ele tem que acelerar um pouquinho. Aí não dá para pegar tudo. Então tem que assistir a aula de novo para poder fazer mais perguntas. Abimael, dentro dessa perspectiva aí de voltar, fala de novo aí para a gente as duas, as duas linhas de entendimento do verso 14. Beleza, falo sim. A primeira linha de entendimento é a respeito de Severino Pedro. Severino Pedro, no seu livro de escatologia, ele entende que quando Jesus fala a respeito de pregar o evangelho, deixa eu ler o versículo 14 de novo aqui, só para mim citar direitinho. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. No entendimento de Severino Pedro, esse evangelho que será pregado vai ser o evangelho do arrependimento, que será pregado pelas duas testemunhas, os mártires da grande tribulação e os 144 mil. O período em que eles pregarem será o período em que eles conclamarão as pessoas da terra no período tribulacional para o arrependimento. Nesse intervalo de tempo está sendo aplicado os juízos das trombetas. As trombetas objetivam levar os homens ao arrependimento. Mas depois que terminar os juízos das trombetas e esses escolhidos de Deus terminarem de pregar, aí virá o fim. Fim do quê? Fim da oportunidade de arrependimento. O fim da salvação, o fim da misericórdia. Aí já entra o período das taças. As trombetas visam levar as pessoas ao arrependimento. Já as taças mostram que a oportunidade de arrependimento se acabou e se esgotou. O segundo ponto de interpretação é que, quando Jesus instaurar o seu reino milenar sobre a terra, os judeus terão a incumbência, nesse período milenar, de levar o evangelho do reino para todas as nações, para os que estiverem dentro do reino, quanto aqueles que nascerão no reino milenar de Cristo. E quando eles terminarem de pregar todo este evangelho do reino, cumprir-se-ão os 1000 anos, e assim virá o fim. Fim do quê? Fim da dispensação dos 1000 anos, que dará lugar para o perfeito estado eterno. E dentro desse intervalo de tempo, haverá o juízo final, onde os ímpios serão julgados e lançados no lago de fogo. Certo. Então, dentro dessa perspectiva aí, no período tribulacional, as pessoas terão uma segunda chance de salvação. Por exemplo,
viveram dissolutamente durante a sua vida, mas não morreram. Veio o arrebatamento, elas não morreram. Aí entraram nesse período aí, da tribulação, onde se terá os 144 mil pregando, as duas testemunhas pregando, arrependimento. Se eles acatarem a ideia, se arrependerem, aí seria uma espécie de salvos na segunda chamada. Seria isso? Exatamente. Na real, esses salvos, os que se arrependerem no período tribulacional, dificilmente alguns deles vão escapar vivos, porque no período da tribulação você vai ter duas opções, ou receber a marca da besta, ou negar a Cristo e morrer e ir para o inferno. Se você recebe a marca da besta, sua sentença já é o lago de fogo. Se você se arrepende, o anticristo te mata. E aí, você só vai ser ressuscitado no finalzinho da grande tribulação, onde você vai inaugurar o milênio juntamente com Cristo e vai assentar-se em tronos para liderar sobre as nações juntamente com ele. Aí tem gente que diz, mas no período da grande tribulação, quando a igreja for arrebatada, a porta da graça vai se fechar. Não, a porta da graça não vai se fechar, ela vai se estreitar. Ela vai se estreitar. Porque aí, hoje tá fácil a pessoa ser salva. Levantou a mão, confessou os seus pecados e reconheceu Jesus, está salvo. No período tribulacional, o camarada vai se arrepender, mas ele vai pagar com o sangue dele. Ele vai morrer e vai ter que aguardar para ressuscitar no final da grande tribulação, para inaugurar o reino milenar juntamente com Cristo. Aí não vai ter galardão para ele. Ele simplesmente vai ser ressuscitado com o corpo glorificado e vai se assentar juntamente com Cristo. Ainda vai ter uma chance, né? Mas aí ele vai ter que pagar com a própria vida para manter a firmeza dessa salvação, para que possa chegar e alcançar essa glória. Tem até uma discussão a respeito disso aí, de o Espírito Santo ser retirado ou não da terra, né? Ser tirado ou não da terra. Não sei se encaixa aí com o que você está falando, mas eu sei O Espírito Santo não será retirado da terra. que por muito tempo, eu sei que por muito tempo a Igreja Assembleia de Deus pregou e entendia assim, né? De que o que mostra até uma certa humildade, né? Da interpretação teológica da Assembleia de Deus, porque há margem para o reconhecimento de que pode ter errado alguma coisa, entendeu? Diferentemente de outras denominações que você vê que a galera vê, mesmo depois de vários argumentos, eles batem o pé em cima daquilo porque é algo que eles estão defendendo já há muito tempo. O Espírito Santo ele é onisciente. Ao mesmo tempo que ele estará no céu com a igreja, ele estará na terra. Se o Espírito Santo sai realmente da terra, quem é que vai selar os 144 mil? E os mártires da grande tribulação, quem que vai dar graça para eles? É quem? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Portanto, a atuação do Espírito Santo vai continuar no vocês já período ouviram tribulacional. isso, mas eu já ouvi muito isso. Do pessoal falando assim, irmãos, agora tá fácil. Ou melhor, se agora tá difícil, com o Espírito Santo aqui ajudando a gente, imagina na grande tribulação sem o Espírito Santo. Então, assim, são coisinhas assim que acabam virando coisonas, né, na verdade. Uns erros de interpretação assim que, é lógico, não tem impacto para a salvação, mas é um entendimento equivocado da interpretação do texto. O sistema de salvação no período tribulacional vai regredir ao período do Antigo Testamento, onde a pessoa, para alcançar a salvação, será através do sangue da fé. Só que dessa vez não vai ser através do sangue de animais, e sim do sangue dele que vai ser derramado. Aí os pós-tribulacionistas pegam essa questão de salvação no período tribulacional e dizem, tá vendo aí? Então tem igreja passando pela grande tribulação. Esse é o argumento deles. Eles lançam esse argumento. Já que aceitaram, então tem igreja passando pela grande tribulação. Só que a igreja é tão especial que só quem recebe a nomenclatura e o título igreja, o privilégio de ser igreja, são aqueles que serão arrebatados ou os que já estiverem mortos, morreram em Cristo e forem transformados. Esses que aceitaram aí dentro do período tribulacional não se encaixam na nomenclatura igreja,
mas como salvos da grande tribulação ou mártires da grande tribulação. Concorda comigo? Exatamente. Com certeza. É isso aí mesmo, Léo. Tem mais alguma pergunta, irmãos? Mais algum comentário dentro do assunto grande tribulação? Essa questão de salvação aí foi até legal pontuar, porque o apóstolo tribulacionista falou, então vai ter duas igrejas, né? Uma está na terra e outra vai estar no céu. Mas como assim? Os que passarem pelo período tribulacional enquadram-se como mártires da grande tribulação. E o sistema de salvação no período tribulacional será semelhante ao sistema de salvação do antigo pacto. Aí você faz essa pergunta para o pós-tribulacionista. Mas está aí os santos que morreram no Antigo Testamento. É a igreja ou não é a igreja? Aí ele trava. Que esses dias eu vi um debate, o pastor pré-tribulacionista fez essa pergunta para o pós. Ele rodeou e não respondeu a pergunta. Porque aí se ele responde que é a igreja de Cristo, ele está indo contra a interpretação. E se ele fala que não é, ele fica a favor aí do argumento pré-tribulacionista. Como é que foi a pergunta que eles fizeram? Repete aí. Se a igreja de Cristo, eles falam assim, lá no céu tem uma igreja, aqui na terra tem outra. Aí você pergunta para ele, mas os santos do Antigo Testamento que foram salvos, eles são igrejas ou não são? Eles são igreja ou não são? Se ele falar que é a igreja, ele está indo contra a interpretação do Antigo Testamento, porque a igreja no Antigo Testamento era somente uma sombra, era um apontamento. E se eles falam que os santos do Antigo Testamento são igreja, eles estão automaticamente trazendo a argumentação para o pré-tribulacionista. Entendi, beleza. Então, beleza, vamos terminar. Senão não fica aqui até meia-noite. Beleza, irmãos. Se tem alguma dúvida aí, assistam o estudo novamente. Se tem alguma dúvida, anotem aí. Semana que vem a gente procura sanar aí essas dúvidas. O capítulo 24 de Mateus é isso, é você procurar enquadrar as respostas de Jesus sobre cada uma dessas três perguntas. Você enquadrando aí, você consegue entender o texto em sua totalidade. Mas aqui ele fala sobre princípio de dores, sua vinda em glória, guerra do Armagedon e sobre o julgamento das nações. E, comumente, também o principal assunto, a invasão de Tito no ano 70 sobre Jerusalém, porque não tem como ignorar do capítulo 24 isso aqui. Então, arrebatamento aí só aplicativamente, naqueles 19. Na real, arrebatamento não está inserido no capítulo 24 de Mateus. A gente não vê em momento nenhum fala de arrebatamento aqui. Na verdade, igual você falou aí, só no sentido de aplicação. Porque o capítulo 24 é voltado totalmente para o cunho de escatologia judaica. Mais alguma coisa? Se não tem, Eliseu, vamos encerrar então. Amém. Pode orar? Amém. Ou não foi para mim a oportunidade? Não, pode ficar à vontade. Pai, nós te glorificamos, te bendizemos, te exaltamos. Só o Senhor para nos dar entendimento e nos revelar os mistérios da tua palavra. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida do Abimael, a vida de cada um dos irmãos que estão participando aqui, aqueles que estão assistindo, que já terminaram de assistir, né, nessa altura do vídeo. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, continua cuidando de cada um de nós e que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento da verdade da tua palavra. Fica conosco, é o que eu te peço, já te agradeço, sabendo que o Senhor é fiel para estar conosco. Amém. Amém, irmãos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Pronto. Pronto. Pode ser. Amém.